Olá pessoal, esse é o Fala Oliva e no vídeo de hoje eu vou começar uma série nova aqui no canal. Essa série chama Não é Legal. De onde que veio essa ideia da série Não é Legal? Eu observei alguns comportamentos em em diversas situações de algumas pessoas e eu fiquei pensando, gente, mas é extremamente inadequado essa pessoa fazer isso ou extremamente fora da realidade, né? É um comportamento que em alguns casos a gente pode até dizer que é inaceitável. E nesse primeiro vídeo da série, eu vou trazer para vocês o comportamento das pessoas dentro das empresas. Eu fiz uma listinha de tópicos que eu fiquei refletindo sobre e eu vou ler aqui para vocês e vou discorrer sobre eles. Vamos começar aqui pelo primeiro, que é copiar pessoas desnecessárias nos e-mails que você passa dentro da sua empresa. Não sei se você é essa pessoa que faz isso ou se você foi vítima de uma pessoa que também tem esse tipo de atitude. Acho que a primeira coisa que a gente precisa refletir sobre isso é: quando a gente tem algum problema para solucionar na empresa, alguma coisa para ser pontuada, algumas situações você pode resolver com um telefonema. Você não precisa passar um e-mail. E nas situações em que você precisa passar um e-mail para poder notificar alguma situação, é necessário copiar a empresa inteira no e-mail? Aí você fala, nossa, mas que exagero, copiar a empresa inteira. Gente, eu já passei por algumas situações, alguns amigos também já viveram, de algumas pessoas que amam copiar a empresa inteira nos e-mails e expor outras pessoas. Você cria um clima desagradável, você cria uma situação desnecessária, sendo que às vezes, como eu disse, com um telefonema ou com um e-mail direcionado para aquela pessoa que você precisa solucionar aquela situação, bastaria, você solucionaria esse problema. A gente tem que pensar em escalonar um problema para uma gerência, para uma coordenadoria, se a situação já saiu fora de controle. Se é uma situação que pode ser resolvida amigavelmente, de forma rápida, não tem por que você copiar, como eu disse, a empresa inteira. Vamos para a segunda situação que eu anotei aqui, que é derrubar alimentos no escritório. Isso é uma coisa que eu já vi algumas pessoas fazerem. É normal, pode acontecer, eu sou desastrado, várias vezes já derrubei alguma coisa no escritório, ou de repente foi líquido ou foi algo sólido, não importa. Algumas situações exige que você chame a pessoa da limpeza para ir até lá ajudar, porque enfim, ela já está ali para fazer isso. Mas em algumas situações é muito simples de ser solucionado. Você mesmo pode pegar aquele alimento que você derrubou com um paninho e limpar ele. Você não precisa chamar a pessoa da limpeza que está do outro lado da empresa para vir limpar, às vezes, um pouco de café que derramou na mesa. Você pode solucionar isso. Então a gente tem que pensar, primeiro, em ter cuidado de não ficar sujando o escritório, até porque a gente vive diariamente ali, né? Todos os dias está trabalhando ali para quem está trabalhando presencial. E não faz sentido você chamar uma pessoa da limpeza para fazer uma limpeza de algo simples e pequeno, sendo que você mesmo poderia solucionar. Então, acho que tem que ficar aquela reflexão, né? Será que vale a pena eu chamar a pessoa da limpeza para fazer isso, sendo que eu mesmo posso fazer essa limpeza? Uma terceira situação essa é muito nojenta, mas precisa ser dita, a pessoa utilizar o banheiro e não dar descarga. Gente, sim, isso é uma postura inaceitável. O banheiro da empresa é um local social que todo mundo utiliza. Como assim as pessoas vão usar o banheiro da empresa e não dão descarga? Você fala, nossa, mas que empresa que acontece isso? Empresas que eu trabalhei, empresas que amigos trabalharam, e eu vou te falar que não são empresas pequenas não, tá? São multinacionais. Empresas daquelas pessoas que, infelizmente, têm um comportamento extremamente inadequado e inaceitável, que é utilizar o banheiro e não dar descarga. Gente, sim, tenho que comentar sobre isso, né? Uma quarta situação. Essa é clássica e muita gente já passou por isso. Convocar reuniões desnecessárias. Sabe aquela reunião que poderia ser um e-mail, que não tinha necessidade de existir? Então, é essa situação. A gente tem que pensar muito antes de convocar uma reunião, porque às vezes você vai convocar os seus pares para comunicar um tema que não havia necessidade de você convocar uma reunião, seja pelo Meet, para quem está home office, ou presencial, as pessoas vão se deslocar para realizar aquela reunião, às vezes vai perder 15, 20, 30 minutos para algo que um e-mail de 5 minutinhos você teria resolvido o problema. Uma outra situação é mexer no computador ou celular de outras pessoas. Gente, isso é algo que não tem nem defesa. É claro que existem situações em que você pode mexer no computador do seu colega de trabalho, né? A pessoa autorizou, se precisa pegar algum dado, alguma informação. Agora, outra situação é você entrar lá para pegar informações que você não tem autorização. Então, assim, é inaceitável. Ou então mexer no celular de outra pessoa. É a mesma coisa. A gente não tem esse direito. A gente precisa da autorização da pessoa que é dona ou que utiliza aquele aparelho, mesmo que seja da empresa, para poder utilizá-lo, para poder mexer nele, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso.
Uma outra coisa que é importante, gente, essa eu já vivi, é roubar a marmita, não é nem a marmita, a pessoa rouba a mistura da marmita do coleguinha. Isso é extremamente absurdo. Eu já trabalhei em banco, e quando eu trabalhava no banco, vira e mexe acontecia de sumir ali a mistura da marmita do colega. Assim, não dá nem pra justificar, né, gente? Roubar a marmita do coleguinha é difícil. Uma outra situação que é muito importante, essa é um pouco mais séria, a gente tá falando algumas coisas que são um pouco mais divertidas, engraçadas, embora erradas, mas tem algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de tentar solucionar um problema. Elas preferem criar o conflito, instaurar o conflito. Gente, o diálogo é o melhor caminho para solucionar um problema, especialmente falando da empresa. É um ambiente profissional, a gente passa a maior parte do nosso dia dentro da empresa, e você ainda criar conflitos com pessoas que você trabalha diariamente, que você convive ali, criar um clima desagradável. Não estou falando que situações que são inaceitáveis a gente deva ficar quieto para não criar um conflito, não é isso. Eu estou falando de situações normais do dia a dia, coisas que poderiam ser resolvidas com, olha, isso não ficou legal, isso deveria ser feito de determinada forma, e as pessoas acabam tendo aquela postura extremamente inadequada de criar conflitos. Isso é uma coisa que também é inaceitável, né? Uma outra situação que eu já vivi em algumas empresas, tem aquelas pessoas que quando vivem um problema, elas querem achar o culpado, elas não querem solucionar. É parecido com a situação anterior, né, da pessoa criar conflito, mas, por exemplo, eu trabalhava em uma empresa X, não vou falar qual empresa que foi para não revelar qual é a pessoa, e deu um problema em uma situação que a gente precisava resolver, e o gerente do departamento ficou a todo custo tentando buscar o culpado, enquanto o cliente estava precisando de uma solução. Não faz sentido procurar o culpado enquanto o problema está acontecendo. Que momento que é importante encontrar quem errou? Depois que o problema foi resolvido, você vai procurar identificar quem foi que errou naquela situação, conversar com a pessoa para entender o porquê que ela errou, o que ocasionou aquele problema, que às vezes não foi nem uma postura ou uma ação da pessoa, às vezes é um problema sistêmico, é um problema de comunicação do departamento. Então a gente precisa olhar com calma quem errou, não para punir, mas para tentar corrigir o problema para que ele não volte a ocorrer. Agora, ficar procurando o culpado na hora que o circo está pegando fogo não faz sentido, a gente tem que tentar solucionar. A gente tem que criar solução, não criar conflitos. Uma outra situação que é inadmissível e completamente... Estamos em 2022, então sim, é inadmissível isso. É menosprezar pessoas que estão em cargos diferentes do seu. Aquelas pessoas que gostam de fazer pouco caso de pessoas que estão em cargos diferentes, que são pessoas da limpeza, pessoas da segurança, que são assistentes, não é porque você tem um cargo de liderança ou você conseguiu um cargo sênior que isso te dá o direito de menosprezar as pessoas. Isso é inadmissível e se você presenciou alguém que faz isso, é muito importante você se posicionar. Não deixar isso acontecer. Porque a pessoa que faz isso, que menospreza pessoas em cargos diferentes, fala muito mais sobre ela do que sobre qualquer outra coisa. Então, isso em 2022, gente, é inaceitável, né? A gente precisa de respeito no ambiente de trabalho. Uma outra situação, nossa, essa é clássica. Não fui contratado para isso, eu não vou fazer. Gente, trabalhamos todos em um mesmo time. Eu terminei a minha função, eu estou um pouco mais tranquilo aquele dia. Eu estou vendo que o meu colega de trabalho está super atolado. Qual que é a dificuldade de você se oferecer para ajudar aquela pessoa? Se a gente está pensando, olha a situação, trabalhamos na empresa a maior parte da nossa vida, a maior parte do nosso dia, a gente está dentro da empresa. A gente passa a maior parte da vida com essas pessoas que estão lá do que com os nossos familiares em alguns casos. Não faz sentido você ver uma outra pessoa que é o seu colega de trabalho, em alguns casos você até desenvolver uma amizade com aquelas pessoas, vendo aquela pessoa sobrecarregada em um dia atípico e não se oferecer para ajudar quando você está um pouco mais tranquilo. Isso, no meu olhar enquanto líder, é inadmissível e extremamente reprovável. Eu não gostaria de ter uma pessoa dessa na minha equipe, porque isso mostra o quanto a pessoa não faz questão de fazer parte do todo, de colaborar. Isso fala muito sobre a pessoa, da personalidade dela. Então a gente tem que sim, sempre que possível, colaborar com as pessoas, até porque se você aprende algo novo, isso para você enquanto profissional vai ser excelente. Eu não estou falando aqui, gente, daquelas situações em que a pessoa está sobrecarregada e com a função dela e ela tem que fazer mais uma outra função além da dela que já exige muito foco. Não estou falando disso. Estou falando daquele dia ou daquelas situações em que está um pouco mais tranquilo no mês ou na semana e você sabe que o seu colega está sobrecarregado e você não se oferece para ajudar. É disso que eu estou falando, beleza? Uma outra situação
Nossa, essa é muito clássica. Aliás, não é clássica, essa é muito nova, mas já está se tornando clássica. É as pessoas que entram em reunião online e não abrem a câmera. Eu sei que algumas situações não permitem que as pessoas abram a câmera, eu sei que existem situações e situações, mas não abrir a câmera nunca demonstra muita falta de interesse ou de estar ali naquela reunião. Eu acho que, pelo menos para mim, que ó, quando passo por uma situação dessa em que a pessoa nunca abre a câmera em nenhuma das situações, me demonstra ali um pouco, de repente, de falta de interesse ou de não querer estar ali. Como eu disse, em algumas situações a gente entende que não dá para abrir a câmera, mas principalmente se você faz reunião com o cliente, reunião com a sua equipe, abrir a câmera, a pessoa ver o seu rosto, a sua expressão facial faz muita diferença. Pro dia daquela pessoa que trabalha com você, até porque a gente está muito distante e conseguir ver o seu rosto, vai fazer a pessoa se sentir acolhida, que ela está conversando com alguém do outro lado, né? Não fica olhando aquela, no meu caso que chama o Bruno, né? Aquele B vibrando e você nunca viu o rosto da pessoa. E uma última situação que eu queria trazer aqui para vocês, eu já tive esse problema porque eu dou risada alta, são risadas altas. Eu aprendi a tomar cuidado com isso, mas é muito importante que às vezes no escritório a gente se empolga, às vezes faz tempo que não vê as pessoas, principalmente para quem está indo para o presencial uma vez por semana, às vezes dá aquela empolgada de contar alguma coisa, o pessoal ri muito alto, isso pode atrapalhar uma reunião. Já passei por situações em que atrapalhou algumas reuniões que eram importantes, então a gente tomar um pouco de cuidado, né? A gente pode se empolgar, mas dependendo do momento, é melhor deixar para o happy hour a hora da descontração máxima, né? Esse foi o Não É Legal, essa nova série de vídeos que eu vou trazer para vocês. Vou abordar outros temas e eu acho que se você puder contribuir dando sugestões, comentando alguma situação absurda que você passou, que você viu, até que você tenha feito, é legal porque vai contribuir. Primeiro, né? Ninguém é perfeito, todo mundo já com certeza fez alguma coisa ou outra que é inadequada, mas o ideal é que a gente aprenda com isso que a gente fez para que não faça novamente. Esse foi o Fala Oliva de hoje, muito obrigado.